sobrevivência de uma garota abusada e deixada para morrer no deserto. O filme da vez se chama Vingança, de 2017. Iniciamos vendo um homem casado chamado Richard. Ele está levando sua namorada amante, chamada Jen, para sua casa luxuosa e isolada no meio do deserto para passar o fim de semana. Ele quer passar algum tempo sozinho com ela antes de sua viagem de caça com seus amigos. Quando ele está prestes a entrar em sua casa, seu piloto lhe dá uma droga alucinógena como um presente de boas-vindas. Lá dentro, Richard encontra Jen de pé na cama, movendo-se graciosamente e seduzindo. Sem perder tempo, ele a agarra e expressa seu desejo por ela. Assim que terminam de fazerem coisas feias, Richard recebe um telefonema de sua esposa, contando como estava ocupada em casa. No dia seguinte, os amigos de Richard, Stan e Dimitri, chegam sem avisar. Richard fica chateado por ter seu tempo a sós com Jen arruinado com a chegada deles dois. Porém, eles explicam que mudaram o caminho para chegarem lá mais cedo. Richard então apresenta Jen a eles, que estão chocados, mas felizes ao mesmo tempo. Então, ela pede licença e sai para o banho. Stan e Dimitri não conseguem disfarçar e ficam olhando para ela como se nunca tivessem visto uma mulher na vida antes. Sarcasticamente, Stan pergunta a Richard se sua esposa Elizabeth e seus filhos estavam bem. Mas ele não responde sua pergunta e, em vez disso, informa que Jen vai embora no dia seguinte e que eles não deveriam ter visto ela com ele ali. Naquela noite, os quatro decidem se divertir um pouco e beber. Enquanto Richard traz mais álcool, Stan e Dimitri são incapazes de resistir à beleza de Jen. Eles conversam e olham para ela o tempo todo. Quando Richard se senta com eles, Dimitri percebe sua droga alucinógena. Ele fala para os dois que aquela droga era uma droga local e altamente poderosa. Empolgado, Dimitri de repente a toma da mão de Richard. Ele então joga para Stan e Stan joga de volta para ele, mas Richard imediatamente pega e avisa que usar aquilo enquanto carrega armas pode causar um acidente. Envergonhados, Stan e Dimitri se sentam enquanto Richard pede a Jen para esconder a droga para ele. Ela entra na casa e esconde a droga dentro de seu colar. Quando ela sai para procurar Richard, Stan aparece e a cumprimenta com muito entusiasmo. Então, se junta a ele para o café da manhã. Ele a informa que Richard saiu para dar seus passaportes ao guarda-caça e queria demorá-lo. Ele acrescenta dizendo que Dimitri estava de ressaca na piscina e queria demorar também, e fazendo assim ela ria. Stan comenta que são apenas os dois ali, mas Jen não liga muito para ele e começa a mexer em seu celular ao invés de lhe dar atenção. Quando ela percebe que Stan a está olhando, Jen pede licença e diz que iria começar a empacotar suas coisas, deixando ele desapontado. Enquanto Jen se veste depois de tomar um banho, ela se é baixo e ela gosta de caras altos. Stan ri sarcasticamente e pergunta a Jen se sua altura mudou durante a noite passada. E quando ela diz que não, ele dá a entender que ela o seduziu antes, no dia anterior. Já se sentindo nervosa, Jen tenta se afastar dele, mas... Um instante. Enquanto Jen chora, Richard volta para fora e confronta Stan sobre o que ele tinha feito. Quando Jen acorda, algumas horas depois, Richard a informa que ele arranjou um trabalho para ela no Canadá, garantindo-a que tudo ficaria bem. Ele também acrescenta que transferiu uma boa quantia em dinheiro para sua conta, que ela poderia usar como quisesse. Ela não aceita o suborno de Richard e exige que ele chame o helicóptero antes de começar a empacotar suas coisas, mas ele diz a ela que isso não seria possível. Ele então culpa Jen por ser bonita demais, alegando que ela é difícil de resistir. Magoada e com raiva, Jen mais uma vez exige que Richard chame o helicóptero, dessa vez ameaçando ligar para sua esposa e contar tudo sobre eles. De repente, Richard dá um tapa em Jen com tanta força que ela cai no chão. Ele começa a xingá-la, exigindo que ela não falasse sobre sua esposa novamente. Jen então foge correndo para fora, enquanto Richard a persegue. Stan e Dimitri, sentados na sala vendo isso, se levantam rapidamente e correm atrás dela também. Os três homens perseguem Jen até chegar no penhasco, e quando Richard vê que ela está pensando em pular, ele se desculpa por esbofeteá-la. Richard tenta justificar o que fez, dizendo que ele estava estressado, mas Jen não responde nada, então ele pede o telefone de Stan, dizendo estar ligando para o piloto do helicóptero vir buscá-lo mais cedo. Então, depois de supostamente falar com o piloto, Richard informa que ele chegará em 30 minutos. Aliviada, ela baixa a guarda, quando de repente Richard a empurra do penhasco. Jen cai sobre uma pequena árvore e é empalada por um galho seco. Eles olham para ela e Stan pergunta a Richard por que ele tinha feito aquilo. Então, como um assassino de sangue frio, Richard diz a eles que Jen poderia colocá-los na prisão por 15 anos. Ele então ordena que Stan e Dimitri façam tudo o que ele disser, dizendo que eles vão caçar conforme planejado e limpar a bagunça do caminho. Então eles vão voltar para casa com seus troféus como faziam todos os anos, para não levantar suspeitas. Assim que Stan e Dimitri concordam com o plano de Richard, os três vão embora.
De volta à casa, Richard queima as coisas de Jen, enquanto ele com seus amigos preparam os transportes e armas para sua viagem de caça. Richard então liga para sua esposa como se nada tivesse acontecido, e quando Stan se desculpa com ele pelo que aconteceu com Jen, Richard brinca que nunca ouviu falar dela. Enquanto isso, Jen milagrosamente recupera a consciência enquanto ainda está empalada no galho da árvore seca. Então, com cada grama de força que resta em seu corpo, ela alcança um isqueiro e ateia fogo na árvore, fazendo com que a quebrasse e ela caísse no chão. Depois de um tempo, Jen de repente ouve sons de veículos em movimento, sinalizando que Richard e seus amigos estavam chegando. Com o galho ainda em seu corpo, ela se força e rasteja para perto do pé do penhasco, onde ficaria fora da visão deles. Quando Richard e seus amigos olham para baixo, ficam surpresos quando não encontram nenhum sinal do corpo de Jen. Completamente em pânico, Stan sugere que eles encontrem Jen e a levem para o hospital, dizendo que com a ajuda de seus advogados, eles podem fazer que o que aconteceu com ela parecesse um acidente. Irritado com o que Stan sugere, Richard é inflexível e não dá ouvidos a isso, lembrando a ele que ela está sozinha e ferida, então não teria chances contra eles três. Eles então saem para procurá-la. Jen, ouvindo que eles foram, começa a se mover também. Já está escuro quando eles três alcançam a árvore que ela caiu. Então, quando eles veem o iPod dela e rastros de seu sangue ao redor, se sentem confiantes de que não vai demorar muito para que a encontrem. Eles seguem o rastro de sangue dela e, já estando perto do rio, eles concordam em se separar para encontrá-la mais rápido. Stan decide ficar para trás caso Jen voltasse lá, enquanto Richard e Dmitri vão em direções opostas. Enquanto isso, Jen continua vagando, quando de repente ouve alguém se aproximar. Era Dmitri em seu quadriciclo a procurando. Ela consegue se esconder mergulhando na água e quando sai, vê ele parado mais à frente urinando no rio com seu rifle apoiado em uma rocha. Ela chega sorrateiramente por trás dele e pega sua arma. Dmitri pede a ela para ter calma, mas ela puxa o gatilho. Porém, infelizmente a arma não estava carregada, então Dmitri facilmente pega a arma de volta e a empurra. Enquanto ela está no chão, ele bate nela e zomba por ela pensar que ele deixaria sua arma por aí carregada para qualquer um pegar. Dmitri então pega o rádio e informa seus amigos que ele estava com Jen, dizendo a eles que os encontraria no jipe assim que a matasse. Stan respira um suspiro de alívio ao ouvir essa notícia e em seguida casualmente bota para tocar uma música usando o iPod de Jen. Enquanto Dmitri tenta afogar Jen, ele diz a ela que gosta de deixar sua presa vir até ele e a fazer pensar que ela está o atacando, quando na verdade é ele quem está esperando por isso. Jen tenta lutar de volta, mas Dmitri é muito grande e forte para ela. Então ela consegue pegar a faca dele e rapidamente o esfaqueia nos olhos assim que sua cabeça sai da água. Com a faca ainda presa em seu olho e tentando chegar até Jen para pegá-la, ele desmaia e em seguida morre. Jen corajosamente tira a faca de seus olhos e observa enquanto ele afunda no rio. Depois de pegar os suprimentos de Dmitri, Jen viaja pelo deserto usando seu quadriciclo, porém mais à frente é forçada a seguir a pé devido ao veículo ter parado de funcionar de repente. Ela então vai para uma caverna, acende uma fogueira e bebe um pouco de energético. Então, tenta remover o galho que ainda está em seu corpo, mas quando toca, fica muito dolorido e não consegue. Enquanto está deitada, Jen de repente se lembra do entorpecente que escondeu em seu colar, então ela o pega e come. Em seguida, começa a carregar o rifle de Dmitri, e enquanto ela olha para o fogo, de repente começa a se sentir estranha e ouvir uma música muito alta, já sentindo os efeitos do que tinha acabado de ingerir. Entorpecida e alucinada, Jen abre a lata de energético usando a faca e depois faz várias incisões ao redor de seu ferimento, removendo facilmente o galho que estava alojado em seu abdômen. Por conta do alucinógeno, ela ficou anestesiada e não sentia mais a dor do galho a perfurando. Depois de removê-lo, vê muito sangue sair de seu corpo pelo ferimento, então pega o alumínio da lata de energético e o coloca sobre o fogo. Já bastante quente, ela usa para cauterizar o ferimento. No dia seguinte, Stan acorda levando um susto quando Richard joga um animal morto em seu para-brisa. Percebendo que Dmitri ainda não voltou, Richard tenta falar com ele pelo rádio, mas de repente surge, assustando-o e o fazendo cair na água. Richard então verifica o que está acontecendo, enquanto Stan vomita e entra em seu carro, onde lá